vamos discutir aí a primeira parte, que é as regras do jogo. Tudo bem? Bora, bora. Deixa eu soltar o vídeo aqui para vocês e a gente vai comentando. Deixa eu colocar som, né? Senão... Tá, bora. Codebreaker, primeira versão preliminar. Vamos conhecer o Codebreaker, um jogo... Peraí. Aí a gente vai conhecer o jogo, tudo bem? Ele vai apresentar os componentes do jogo, que é o que eu deixei inicialmente aí para vocês. que tem como objetivo decifrar o código do seu oponente. Para facilitar o seu aprendizado, você irá conhecer este jogo por etapas. Agora, conheça os detalhes da primeira versão preliminar. Na preparação deste jogo, você vai precisar de uma tabela e 4 lápis ou canetas com cores diferentes. Turminha, lembro aí para vocês que Codebreaker quer dizer decifrar código, tá? Então aí a gente já tem uma aula de inglês, né? Então Codebreaker é code, o código, breaker, decifrar. Então aí nós vamos brincar de decifrar código. O objetivo do jogo é quebrar o código do oponente, composto por 4 cores pré-estabelecidas. Conheça as regras do jogo. Na tabela, o autor do código monta uma proposição, ou seja, propõe uma sequência de 4 cores diferentes e a mantém escondida. Então vai vir lá o material, tá? Ele vai dispor as 4 cores, tudo bem? E mantém. Nessas 4 cores aí vão ter números, né? Como vocês vão ver aí a seguir. Antes de iniciar o jogo, o quebrador de códigos deve conhecer quais as cores que compõem o código. Note que não é permitido repetir uma cor. O jogo começa e o quebrador de códigos faz uma proposição. Turma, lembrando, tá? Que esse jogo aí, geralmente são 2 pessoas, tá? Posição qualquer, ou seja, dá um palpite sobre a sequência do código. Cada palpite sobre uma cor na posição certa é uma mosca. Então, acertou na mosca, né? Eu creio que é daí que vem a expressão. Então, se ele falar, um exemplo para ficar claro para vocês. Então, você posicionou lá escondidinho, tá? As cores, né? E aí, você vai falar para mim o código. Aí você acertou. Por exemplo, isso daí, gente, é só para vocês entenderem a fase inicial, tá? Ele começa trabalhando com cores, mas aí vocês vão trabalhar com números depois. Então, aí só para vocês entenderem. Aí eu coloquei, por exemplo, 2.345. Aí eu falei 3.975. Eu errei, né? Mas o último número eu acertei. A posição e o número. Então, acertei na mosca. O autor do código deve informar a quantidade de moscas realizadas naquela proposição. O quebrador de códigos faz uma nova proposição e o jogo continua até que o código seja revelado. Vou fechar aqui para vocês prestarem atenção. Aí, turma, vamos aqui. Peraí. Então, essa é a primeira parte, tá? Eu vou passar para vocês a segunda versão. E daí ele vai abrindo até abrir as regras do jogo todinho. Então, ele vai passo a passo, tá? Vamos lá. Codebreaker, segunda versão preliminar. Vamos agora conhecer a segunda versão preliminar do jogo Então, a Codebreaker. gente vai trabalhar com mosca e a versão golpe. Na Quando é preparação golpe? deste jogo, você vai precisar de uma tabela e 6 lápis ou canetas com cores diferentes. O objetivo do jogo é quebrar o código do oponente, composto por 4 cores, entre 6 cores possíveis. Vamos às regras do jogo. O autor do código monta uma proposição de 4 cores diferentes, dentre 6 possibilidades, e a mantém escondida.
Antes de iniciar o jogo, o quebrador de códigos deve conhecer as 6 cores possíveis no jogo. Note que não é permitido repetir uma cor. O jogo começa e o quebrador de códigos faz uma proposição qualquer, ou seja, dá um palpite sobre a sequência do código. Cada palpite sobre uma cor na posição certa é Mosca, uma né? mosca, e cada Certo. cor colocada no lugar errado é um golpe. Então ele vai O ter autor golpe de quando ele código acertou um número, informa mas a errou a quantidade de posição, moscas e de tá? golpes a cada proposição. Nesta versão, Você além não de vai dizer a quantidade de moscas, o jogador deve informar quais cores são moscas. você não vai falar para ele as posições, você só vai falar quais números são moscas e quais números são golpes, mas não exatamente a posição do código, tudo bem? Então, por exemplo, ele acertou o número 2 e o número 3. Então, ele acertou a posição do 2 e o golpe no 3, o número, mas não a posição correta. Então, você vai falar isso para ele, mas não vai informar. Né? Você fala assim, você tem uma mosca no 2, aí ele vai ter que subentender que o 2 está no lugar correto e o 3 ele acertou, mas está na posição errada. Então, você vai ter que estar o tempo todo prestando muita atenção para poder aplicar aí as estratégias para poder acertar o mais rápido possível. O quebrador de códigos faz uma nova proposição e o jogo continua até que o código seja descoberto. Deixa eu abrir aqui. Eu vou passando aqui para ficar gravado para vocês. Para vocês verem como que é legal, né? Ficando com isso gravado, vocês vão conseguir desenvolver aí. Ó, agora vamos às regras do jogo completa, amores. Vamos lá. E aí vocês vão que é legal, tá? Só tem que prestar atenção. Codebreaker. Vamos conhecer os componentes deste jogo. 2 tabuleiros, um bloco de folhas para jogar e 2 lápis. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a decifrar o código do seu oponente, formado por 4 algarismos distintos. Vamos à preparação do jogo. O jogo é para 2 jogadores e Então, cada um 2 recebe jogadores. um tabuleiro, um lápis e uma folha de papel. Para começar, cada jogador cria um código de 4 dígitos diferentes e o mantém em segredo. O código deve incluir os algarismos de 1 a 6. Então não é tão Nenhum difícil, tá? algarismo deve ser usado mais de uma vez. Por exemplo, um código não pode ser Então, você vai repetir a posição não, tá? Então, o que ele quer dizer? Você não vai repetir o número, perdão, gente, eu falei errado. Então, você vai usar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas você não pode pôr, por exemplo, 1145. Eu não posso pôr, como ele está mudando, dando um exemplo aí, 2215. Eu tenho a obrigação de usar números diferentes. Eu não posso usar 2 vezes o número 2, ok? É isso que ele vai explicar agora. Estou só interrompendo com pausa, porque às vezes, assim, do jeito que eu falo, fica mais fácil para o aluno entender, mas é exatamente isso, tá? Então não vai ser tão difícil, porque você sabe que ali tem do número 1 ao 6, 4 números, você vai, quando ele fala mosca, de tal número, então você já sabe que aquele você não vai mexer, você vai brincando com as outras posições. E aí ele fala golpe, você sabe que aquele número está certo e você vai mudar ele de posição. Então você vai ali fazendo as suas anotações na tentativa de ir acertando. É bem legal o jogo. 2215, porque o algarismo 2 aparece 2 Tá vendo? Não vezes. pode repetir. Nesse caso, escolha um número diferente para completar o seu código. Conheça as regras do jogo. Os jogadores decidem qual deles será o primeiro a jogar. Em cada rodada, alternadamente, o jogador dá um palpite para tentar adivinhar
Então é isso, tem que ir prestando atenção. Então ele vai fazer essas brincadeirinhas, né? Bolinha cheia, bolinha pela metade, aí eu sei que um é mosca, outro é golpe, e aí, gente, jogando, tá? Aí o que vocês têm é uma amostra, um protótipo, né? Podemos dizer assim. Mas o da escola, ele é bem legal, tá? Não é o encarte, que vocês têm o encartezinho. Antes eles até mandavam os jogos, né? Pelo menos um jogo. Mas cada aluno recebia um jogo, gente. Mas agora ele vai só um encarte, eu acho, para diminuir os custos, né? Do jogador B. Ele dá o palpite 2, 6, 4 e 5. O jogador A compara o palpite do Olha seu lá, oponente tem, com o seu tá vendo aqui, código ó? no tabuleiro Ele tem e duas confere que ele moscas, acertou 2 números, um golpe. cada um na sua posição correta, Você vai ou marcar aqui seja, preta, 2 preta. moscas. Também registra que o oponente acertou o número 4, mas na posição incorreta, Entendeu? portanto, um golpe. Na sequência, o jogador A passa o resultado ao oponente, 2 moscas e um golpe. O jogo termina. Aí ele já fica esperto, ele fala, caramba, então agora eu só tenho que mudar, olha que fácil. Nesse caso, o outro ele já sabe que é na última posição, né? Porque ele acertou 2 moscas, ali ele só tem que inverter um dos números que ele acertou. Agora ele vai ter que tentar adivinhar qual número que ele acertou, né? Ele vai insistir aí mudando de posição. Qual que é a estratégia? Nessa próxima tentativa, você já joga o mesmo número, só muda de posição, porque daí ele vai te dar mais uma mosca. Ou ele já deu o dica, ele vai dar. Aí você tem 3, cabe a você somente adivinhar o último. Quando o primeiro jogador adivinhar corretamente o código do seu oponente, ele então será o vencedor. Entretanto, se o primeiro jogador a decifrar o código for aquele que começou a partida, o seu oponente tem o direito de tentar. Então aí você observa que ele jogou uma vez a menos, uma vez menos que o outro. Então ele vai ter que jogar de novo, tá? Então tem que ser a mesma quantidade de palpites de um para o outro para poder encerrar o jogo. Aí ele vai dar mais um palpite, o oponente, mesmo que você tenha ganho, porque daí pode haver a possibilidade dele ganhar também e ter um empate. Senão você ganhou. Dar mais um palpite. Se ele acertar, o jogo empata. Se nenhum dos jogadores acertar o código de seu oponente nas 10 rodadas permitidas, o jogo também termina empatado. Entendeu? Legal. Né? Então, aí esse primeiro momento eu vou encerrar e vou gravar uma outra aula com vocês para não ficar muito extensa. Eu vou passar para vocês aqui alguns detalhes numa próxima aula. Por enquanto, um beijinho para vocês, tá?